Graça e paz, Deus abençoe tua vida. Mais uma vez nós nos reunimos nesse tempo que o Senhor tem nos proporcionado para a gente compartilhar a palavra de Deus, para a gente matar um pouquinho da saudade, mesmo que seja de longe, e para a gente junto louvar e adorar o nosso Deus. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito nesses dias. Apesar da igreja estar momentaneamente sem cultos, Deus tem nos dado estratégia, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar na seara, de ser bênção na vida das pessoas, e a gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo nesses dias. A gente entende que é um tempo de dificuldade, sabe que é um tempo realmente de reflexão, mas o mais legal é que a igreja não para, a igreja continua em movimento, e a gente está se permitindo ser instrumento de Deus como igreja para abençoar, para consolar, para ajudar. Então tem sido um tempo muito precioso, e eu queria dar início agora orando ao Senhor, clamando pela presença dEle, para que Ele toque mais uma vez no meu coração e no teu coração. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos encontramos, Pai, para falarmos do Teu amor, para falarmos da Tua palavra, para nos alimentarmos, Pai, daquilo que pode realmente nos tirar do lugar e nos mover. Deus, em nome de Jesus, usa, Pai, a minha vida, usa a vida do Mateus, daqueles que estão envolvidos nessa live, Pai, para que o Teu servo possa receber a Tua palavra, que haja fortalecimento nessa noite, que haja consolo do Teu Santo Espírito essa noite, e que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos louvar a Deus. Vem me amparar, pois Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Seu amor não falha.
fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas. Seu amor não falha. Seu amor não falha. Seu amor não falha. Antes de eu falar, tu cantavas para mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Glória a Deus. Se fosse no culto, eu ia falar uma salva de palmas para o Senhor, mas você pode glorificar Deus na tua casa. Irmãos, hoje Deus colocou uma palavra no coração, mas antes dessa palavra eu queria só agradecer a você que participou conosco da nossa carreata com louvor, com adoração que a gente fez domingo depois da live. O resultado foi surpreendente, mas muitas pessoas no bairro me pararam para agradecer o que a gente fez. Na realidade, a gente queria adorar a Deus, queria orar pela vida do nosso bairro, os bairros vizinhos, mas eu creio que Deus fez muito mais do que eram as nossas pretensões. Então muitas pessoas falaram, olha, quando voltar, as pessoas dizendo, quando voltar os cultos normais, eu quero conhecer a tua igreja. Então foi muito lindo o que Deus fez. Obrigado você que participou, você que abriu a tua janela, abriu o teu coração para participar conosco nesse momento. Foi muito especial, muito especial. Eu confesso que eu custei dormir no domingo, porque foi chapante a experiência de estar ali louvando a Deus, falando para pessoas que normalmente não viriam na igreja, mas que receberam com alegria a mensagem, e foi muito legal. Que Deus abençoe a tua vida, e a gente vai pensar em mais manifestações como essa, para levar o evangelho para quem ainda não conhece, e para aqueles que momentaneamente estão vivendo esse isolamento social. Então a palavra que Deus colocou no coração está em 1 Reis, capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, no verso 8. 1 Reis 19, verso 8. E a palavra de Deus diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A gente que prega a palavra, a gente tem a oportunidade não só de ler, obviamente, a palavra, mas a gente que lida também com gente o dia inteiro. A gente tem algumas situações que a gente entende que é algo que Deus quer estar trabalhando não só na vida daquele que está comunicando algo, mas na vida de outras pessoas também. Essa palavra que eu quero ministrar, por quê? Porque essa semana na nossa célula, alguém compartilhou que estava vivendo um período muito difícil, um momento, porque a incerteza, ela traz vários sentimentos, e essa pessoa falou, olha, eu não estava legal, e ela falou, olha, meu marido entendeu, que apesar dele ter oportunidade de sair para trabalhar, ele entendeu que era um momento que a gente precisava ficar junto, porque eu não estava bem, e a minha esposa também, ontem, hoje, apostando
eu não estou legal, eu não estou legal. E eu não tenho problema em falar isso, porque Elias é a maior prova de que a gente, apesar de ser de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, nós estamos sujeitos a alguns sentimentos que nos abatem. E esse é um tempo em que muitas pessoas estão abatidas, mesmo no meio do povo de Deus. Ninguém está caído, mas está abatido, é bem diferente. Então, Elias, ele figura entre os profetas maiores, você que é estudioso da Bíblia sabe, e não é maior ou menor pelos seus feitos. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, o contexto é o seguinte: Elias, um profeta de Deus, estava vindo num tempo em que, da maior experiência ministerial que ele teve, que foi um embate que aconteceu, um desafio que aconteceu entre Elias e os profetas de Baal, no qual Acabe e Jezabel serviam. E Elias propõe um desafio no monte e fala: é o seguinte, então vocês vão clamar o Deus de vocês, e eu vou clamar o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo foi para a praça central para assistir o desafio. E os profetas de Baal e de Azera, que eram 850, começaram a clamar para que Baal respondesse, mas Baal não respondeu nada. Eles começaram a se cortar para ver se chamava a atenção de Baal, e Baal não respondeu. Elias pede para o povo restaurar o altar, pede para o povo trazer água, jogar água no sacrifício, jogar água no altar, em volta do altar. E a verdade é que Elias faz uma oração simples, objetiva, e Deus responde com fogo, e o fogo lambe o sacrifício, o fogo lambe o altar, a água que estava em volta do altar. E todo o povo, vendo aquela vitória, vendo a manifestação do Deus vivo, o povo começou a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jezabel, quando fica sabendo que os seus profetas foram envergonhados e mortos, porque o povo partiu para cima dos profetas e mataram, ela manda um recado para Elias. Ela era a rainha, a esposa do rei Acabe. E ela manda um recado para Elias, fala assim: Elias, amanhã a essas horas, eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Eu vou te matar, eu vou te matar. Elias, diante dessa ameaça, Elias foge e vai para uma caverna. Para uma caverna. O que eu quero ministrar ao teu coração hoje? Que apesar de Elias ser homem de Deus, ter vivido uma experiência tremenda com Deus, ele agora, diante de uma ameaça, ele se abate de tal forma que ele foge e vai para uma caverna. O cara ontem teve uma experiência assim, fenomenológica, mas agora ele entra para dentro de uma caverna. Parece assim, que não é a mesma pessoa. Um dia celebrando a vitória, no outro dia entrando para dentro de uma caverna. O que eu quero dizer é que todos nós temos dias que a gente não está legal. Tem situações que nos sobrevêm que podem nos abater. Uma crise como essa que foi instalada, em que a gente, cada hora tem uma notícia, e notícias distorcidas, notícias contrárias, é até natural que venha um abatimento. Então, qual que é a palavra que eu quero trazer no teu coração logo de imediato? Olha, não entra em crise porque você está em crise. Deus não entra em crise quando você está em crise. Eu falo que o pior do que a crise é a culpa de estar vivendo a crise. Então tem gente que acha que porque é de Deus, ele não pode viver um tempo de abatimento. Porque é de Deus, ele não pode viver um tempo de emocional abalado. E infelizmente, tem muita gente que prega isso.
Ah, você é de Deus? Então você não pode estar vivendo por isso. Olha, vigia, está faltando fé. E a questão aqui não é faltar fé ou não faltar fé. A questão é que todos nós estamos sujeitos a passar pela crise. Pior do que a crise é a culpa de se estar em crise. E em Tiago fala que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você, aos mesmos sentimentos. Um homem que teve uma das maiores experiências com Deus, as maiores experiências com Deus. E esse homem entra dentro de uma caverna, por causa de um período de crise, por causa de uma ameaça. E muitos de nós estamos nos sentindo ameaçados por essa circunstância contrária, por esse tempo que a gente tem vivido. Hoje, eu tive uma oportunidade bem legal de ir na autoescola que eu trabalhei durante muitos anos e saí de lá quando me tornei pastor, dedicando ao tempo integral ao ministério. Mas eu tenho muita amizade lá é uma família realmente, e eu tive a oportunidade de hoje ir lá orar, porque o momento está difícil. Então fui lá, tive a oportunidade de tomar um café com o pessoal lá e orar, tranquilizar o coração, para que todos saibam que Deus não perdeu o controle, ainda que a adversidade nos alcance. Então, quais lições que eu quero tirar dessa ida de Elias para a caverna? A primeira lição: as crises fazem parte da existência humana. Meu irmão, mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos ter um período de crise. Eu falo para a igreja aqui, e eu particularmente não acredito que todo mundo está no óleo o tempo todo, está no fogo o tempo todo. Eu acredito que tem momentos que a gente não está assim, e a gente precisa entender que isso faz parte, da existência humana. Isso faz parte do processo. Tem dia que a gente vai estar voando, tem dia que a gente vai querer, a gente não quer sair do quarto. O pior é a gente não entender que isso faz parte da nossa existência. E a gente fica: eu não posso estar sentindo isso. Por que não pode? Por que não pode, se a ameaça está aí à porta? Eu falo que passar por um período desse não tem problema algum. Se entregar a um sentimento desse, aí já começa a gerar um problema. Elias é tão homem de Deus, que não conheceu a morte, mas conheceu tristeza, conheceu depressão. O homem de Deus não conheceu a morte, mas conheceu depressão. Então, se ele passou por um momento assim, eu e você também podemos passar. E aí, a gente percebe que muitas pessoas estão em crise porque estão sentindo essa dor. Fala: não podia estar sentindo essa dor. Aquieta o teu coração, logo logo isso vai passar. Mas não entra em crise porque está sentindo dor. Não entra em crise porque a ameaça está batendo na tua porta. Entenda que esse sentimento, ele é natural. E a gente muitas vezes potencializa aí de tal forma, a gente acha que só a gente está vivendo isso. Nesse tempo, é difícil quem não está vivendo isso. Nesse tempo de ameaça, é difícil que em algum momento não se abate. Agora a palavra de Deus para a tua vida é: olha, viva a crise em paz. Está com sentimento hoje? Fique em paz. Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus sentimentos, Deus conhece o momento que você tem vivido, conhece a nossa fragilidade emocional, e Deus não tem problema nenhum com isso. O problema às vezes é o que as pessoas dizem, mas não tem nada a ver com Deus. Deus entende a tua crise, você vai passar por ela em paz, porque Deus é contigo. Amém? Viva a tua crise em paz. A segunda lição que eu quero tirar dessa ida de Elias para a caverna é que as crises têm o poder de deformar a visão que temos em relação aos outros, em relação a Deus. Elias, quando entra na caverna, e quando Deus manda um anjo para
para alimentá-lo, para convencê-lo de que não era o momento de estar na caverna. E Deus fez isso com muita paciência. Mas Elias, ele começa a falar assim: olha, eu prefiro a morte. O homem, segundo, um homem que estava celebrando vitória, agora falou: eu prefiro a morte. Eu não sou melhor do que meus pais, basta para mim. Dos teus profetas só sobrou eu. E Deus falou para ele: olha, eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram a Baal. O seu diagnóstico está errado, você está achando que você está sozinho. O teu diagnóstico está, por causa da crise, você está fazendo um diagnóstico errado. Por causa da crise você está desesperado, você já está falando assim: olha, nós vamos ter que fechar a empresa, nós não vamos conseguir pagar funcionário, nós não sei o que vai ser da gente. A crise tem esse poder de fazer com que a gente não enxergue da forma correta. Ela deforma a nossa visão dos outros e até de Deus. E a gente acaba achando que porque é de Deus a gente não pode passar por um período de crise. E a gente enxerga Deus da forma errada. Por que Deus permitiu isso? Por que eu estou vivendo esse sentimento? Por que eu estou passando para a crise? E a gente começa a fazer um tanto de reflexão errada. A gente começa a enxergar só para o problema. E quando a gente olha só para o problema, corre o risco da gente estar com a nossa visão deformada. O nosso Deus é muito maior do que essa circunstância, muito maior. Só que diante da ameaça, a gente está enxergando Deus desse tamanho, como se Deus não pudesse nos manter nesse período, como se Deus não pudesse trazer a provisão que é necessária para esse período. Cuidado com o teu diagnóstico em tempo de crise, cuidado com as tuas decisões em tempo de crise. Alguém disse que quando não se sabe o que fazer, o melhor é não fazer nada. Cuidado para não tomar atitudes agora em tempo de crise, que você vai se arrepender daqui a pouco, porque momentaneamente você está enxergando errado. Por causa da ameaça, você está pensando em desistir: não, vou fechar a empresa, eu não vou dar conta. Cuidado, seu diagnóstico está errado. Isso é só uma crise e vai passar. Só uma crise e vai passar. E eu não estou diminuindo o tamanho da tua preocupação, eu não estou diminuindo o tamanho do problema, eu só estou querendo que você enxergue o tamanho do teu Deus. Só quero que você enxergue além dessa crise. Eu só quero que você faça como Jeremias fez: olha, é trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Lembrar de onde Deus te tirou e de onde Deus te trouxe. É o mesmo Deus que continua tendo controle da tua vida. Então não vai ser uma crise que vai estragar os planos e a promessa de Deus a teu respeito. Aquieta o teu coração. A crise não é maior do que o nosso Deus. E se a gente alinhar a nossa visão à visão de Deus, a gente vai poder enxergar mesmo na crise a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, o consolo de Deus, o favor de Deus a meu respeito e o seu. Elias supervalorizou Jezabel. Alguém que venceu 850 profetas, agora diante da ameaça de uma rainha, corre e pede para si a morte. Ele potencializou o poder de Jezabel. Tem gente potencializando o poder dessa crise. Diante de tantas más notícias, tem gente potencializando, e parece que quem não vai morrer até agora só é você. Então a gente precisa entender que há um Deus que governa todas as coisas, e mesmo no tempo de crise, Deus continua cuidando de mim e de você. Mesmo em tempos de crise, mesmo quando o nosso sentimento, a nossa visão em relação a Deus e aos outros muda, Deus não muda, e a palavra diz que nele não há sombra de variação. Então cuidado com o teu diagnóstico, cuidado com o teu olhar em relação à circunstância. Pode ser que você está enxergando a circunstância muito maior do que ela é. Não acredite no seu diagnóstico. Vai dar certo. Deus não vai deixar de se mover. E eu quero crer, e é nisso que eu creio, que a gente vai sair dessa crise mais forte.
Crise, alguém disse que se não mata, fortalece. A gente vai sair fortalecido. A gente vai sair fortalecido. Você precisa entender que você não está sozinho. Não está sozinho. Elias falou: olha, só sobrou eu fiquei sozinho. Olha, você não está sozinho. E se você olhar, você tem os seus familiares, você tem a oportunidade de nessa crise ajuntar mais. Você tem a oportunidade nessa crise buscar a Deus, porque é uma garantia de Deus para mim e para você. Ele fala: olha, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Não, né? Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. Deus jamais abandonaria um filho seu. Então você não está sozinho nesse negócio. Creia que Deus é contigo e vai te fortalecer. E se você olhar, não essa crise, porque não tem precedente, mas você já viveu outras crises e achou que não ia dar certo, achou que não ia conseguir passar por ela e passou. E o Deus que te fez passar por ela, vai fazer você passar por essa também, no nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, o que eu aprendo com Elias. Deus não desiste de quem está em crise. Quando Elias entra para a caverna, Deus vai atrás de Elias. Vai atrás de Elias e ele fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, não é tempo de caverna. E Deus, a palavra fala que o anjo vai lá e alimenta, leva comida, leva bebida para Elias. E Elias dorme mais um pouco. Fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Eu não desisti de você, Não é por causa de uma ameaça que os planos que eu tinha a teu respeito vão prescrever. Os planos que eu tenho a vosso respeito continuam. Os projetos que eu tenho para você vão continuar apesar da crise. Apesar da crise, Deus não desistiu. Deus, o mesmo Deus que estava com Elias quando ele estava celebrando, quando ele estava derrotando 850 profetas, é o mesmo Deus que vem e se encontra com Elias dentro de uma caverna. O mesmo Deus que estava, no tempo em que você estava celebrando, no tempo em que você estava voando nos seus negócios, nos planos familiares, é o mesmo Deus agora, diante da adversidade. Agora você acha que vai quebrar, que não vai dar certo. O mesmo Deus estava com você celebrando, é o mesmo Deus que estava com você na caverna. Ou seja, Deus não vai abrir mão de você. Deus não desiste de você, independente do momento que você esteja vivendo. A crise pode até revelar o nosso caráter, né? Mas não muda o caráter de Deus. Não muda o caráter de Deus. Então Deus não desiste de você. E eu queria falar isso para você. Eu não me esqueci de você, assim diz o Senhor. Para você que está aí me assistindo, se você não entender nada que eu falar, mas eu só quero que você se lembre de uma palavra de Deus para a tua vida: eu não me esqueci de você. Ah, mas olha a situação que eu estou vivendo. Eu não me esqueci de você. Eu sou contigo. A quarta coisa que eu aprendo: Deus só fala com quem está perto. Às vezes a gente fala: Deus, fala comigo. Deus, faz alguma coisa. Deus se manifesta. Deus, dá um trovão, faz alguma coisa. A gente fica esperando algo extraordinário que Deus vai fazer. E a Bíblia fala que Deus falou para Elias na caverna como num vento suave. E Deus falou com Elias de forma suave, creio eu, para ver se Elias ainda tinha um ouvido sensível à voz de Deus. Às vezes você está esperando grandes manifestações de Deus, e o que Deus quer é simplesmente que você ouça a palavra dele, que você entenda, que não vai ser no meio do barulho, no meio do turbilhão, que Deus vai se manifestar, mas de uma forma suave. Deus se manifestando aí na tua casa, Deus se manifestando na vida dos teus filhos, se manifestando no teu casamento,
trazendo consolo e provisão para esses dias. E Deus, Ele está falando, mas Ele quer Ele quer ver se a gente ainda está ouvindo. Tem gente que está esperando manifestação de Deus, mas não abre o ouvido para ouvir Deus. Tem gente esperando coisas extraordinárias, mas não para enxergar o simples de Deus. Deus ainda tem muito para falar comigo e com você. Para alguns, Deus ainda vai começar a falar a partir de hoje. A partir de hoje. Eu tenho falado que a gente tem se escondido atrás da religião, como se religião pudesse ligar o homem a Deus. O que pode nos religar a Jesus, o que pode nos religar a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E muita gente, por causa dessa mentira de que uma religião nos basta, tem deixado de ouvir a voz de Deus, tem deixado de enxergar a manifestação cuidadosa de Deus. E a última coisa que eu quero falar: o que nos faz vencer a crise é o serviço. Essa crise não é para você simplesmente se isolar dentro da tua casa e se sentir vítima da crise. Nós somos abençoados quando nós abençoamos alguém. A nossa vida encontra sentido no serviço. Então, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, você pode ser abençoado abençoando alguém. Entenda aquilo que Deus está falando com você. Deus nos ouve quando nós ouvimos alguém. De repente tem alguém em crise, precisando do teu ouvido, e você vai ouvir essa pessoa, e Deus vai te ouvir, e Deus vai te ouvir. Deus abençoa-nos quando a gente abençoa alguém. Entende que a nossa vida encontra sentido no serviço. Eu falei ontem na reunião do Zoom lá da minha célula, e eu falei: olha, nesses dias, graças a Deus, eu não parei. A igreja não está tendo culto, mas eu não parei. Mas eu nunca fui tão cuidado por Deus como nesses dias, porque eu estou me dispondo a cuidar de alguém. Eu nunca fui tão bem cuidado na minha vida. O cuidado de Deus está me constrangendo, de tal forma que eu não consigo ficar parado se eu não estiver ligando para alguém para ouvir se está precisando de alguma coisa, falando que Jesus ama, falando que eu amo. Eu estou sendo constrangido pelo amor de Deus. Por quê? Porque a vida vai encontrando sentido no serviço. Então eu poderia ficar em casa me lamentando: olha, a igreja está fechada, como é que a gente vai fazer para pagar conta, pagar aluguel de imóvel, me vitimizando? Não, a gente está se posicionando em oração, mas está se colocando à disposição do próximo. E você pode fazer isso até sem sair da tua casa. Até sem sair da tua casa. Deus, Ele tem resposta quando eu sou resposta para a vida de alguém. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Aprenda com o profeta Elias, que depois sai dessa caverna e vai cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Olha, você vai sair dessa caverna, você vai sair dessa situação e vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. Entenda isso: Deus não vai desistir de você, mas que a tua vida seja uma inspiração para que você seja um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Os campos estão brancos para a colheita. Eu estava vendo uma reportagem falando que a busca no Google, nesses dias de pandemia, para Deus, para consolo e para algumas coisas relacionadas a Deus, bateu recorde de procura. As pessoas estão sedentas por Jesus, e Deus vai usar a minha vida e a tua vida. Quanto a um abatimento emocional, quanto a uma crise existencial, todos nós passamos, mas que você passe a tua crise em paz. Isso aí vai passar e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Você recebe essa palavra como de Deus? Se fosse na igreja, eu ia falar: então dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Meu irmão,
essa é a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. E antes de encerrar, eu quero orar para você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, que está vivendo, mas a vida parece que escorreu pelos dedos, a vida ficou sem propósito. E nós encontramos propósito quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ele é que nos dá um propósito, e a gente está vendo que o propósito da nossa vida é muito maior do que as coisas materiais, muito maior do que o emprego que a gente tem. A gente achava que tinha toda a segurança no emprego, e tem um tanto de gente perdendo emprego, mas o propósito de Deus vai muito além do que chegar no final de um mês e te dar um salário. Deus quer usar a tua vida com um propósito, para que o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Então eu quero convidar você que quer entregar a tua vida para Jesus, a fazer uma oração comigo agora. Entenda, não estou te chamando para uma entrega para uma religião. Religião você já tem, mas uma entrega para Jesus, como o único e suficiente Salvador da tua vida. Amém? Então ore comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje te entrego a minha vida, para que o Senhor dê sentido a ela. Eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. E eu, que andei nos Teus caminhos e me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe como eu estou. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez uma oração se reconciliando com Jesus, eu queria que você anotasse o meu telefone, 31 BH 98466 9060, 98466 9060, porque eu quero orar com você, eu quero te ajudar, eu quero te ouvir, eu quero ser bênção na tua vida e te ajudar, né, a caminhar numa nova vida, uma vida com propósito. Amém? Então, eu quero agradecer a você pelas ofertas de alimentos que têm sido tragas na igreja. Então você que deseja doar alimentos, todos os dias de 14 às 18 horas é o melhor momento para você vir e fazer a tua doação. Todos os dias, se precisar, a gente vai buscar também a doação onde estiver. Então, muito obrigado. A gente tem podido assistir muitas pessoas a gente tem conseguido assistir pela tua doação. Quero agradecer também você que tem ajudado a segurar a corda. Então você que é dizimista e ofertante, tem nos ajudado a continuar honrando os nossos compromissos. Alguns têm sido negociados, mas graças a Deus pela liberalidade do teu coração, o amor à obra, nós temos conseguido avançar mesmo em dias difíceis. E eu quero muito que quando isso tudo acabar, e a gente crê que logo em breve, que você venha a um dos nossos cultos, para que juntos a gente possa fazer uma festa, celebrar, se abraçar e se conhecer. Amém? Mais uma vez que eu quero dar, nós teremos essa semana uma semana muito especial na vida do cristão. Então nós teremos uma live na sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa. E eu falo, olha, pela primeira vez, olha que bênção, pela primeira vez, Jesus vai ser mais importante na vida de muitas famílias do que um ovo de chocolate. Muitas famílias há muito tempo não celebravam a bênção da Páscoa em família. Então vai ser um culto muito especial domingo, e você vai preparar o pão e o suco de uva, o pão e o vinho, aí na tua casa no domingo às 18 horas, porque a gente vai celebrar a ceia. E na sexta às 18 horas, sábado às 18 horas, nós temos também uma palavra de Deus para a tua vida. Na sexta-feira quem vai estar trazendo a palavra é o Rafael. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Então, abre o teu coração, uma semana especial na vida do cristão, e que Deus possa continuar falando contigo. Amém? Vamos estar encerrando, vamos orar? Deus,
Obrigado mais uma vez por esse momento, por esse culto, por essa oportunidade. Que essa palavra possa trazer conforto, consolo, fortalecimento ao coração dos teus filhos. E que nós possamos, debaixo dessa palavra, ter um restante de semana abençoado, assim como Elias se alimentou e andou durante 40 dias com aquele alimento, que esse alimento de hoje possa nos impulsionar para muitos dias confiantes na tua presença. E que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Fica na paz. Te amo, Jesus.